E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, para falar sobre o fim do mundo, né? É um tema muito atual, né? Nós estamos aí passando por períodos sombrios. Eu acho que nunca, em toda a história da humanidade, nunca houve um período tão sombrio, né? Porque nós temos muita tecnologia, nós temos muita informação, nós temos uma globalização, temos armas muito poderosas, né? Ogivas nucleares. E o principal, né? O mundo ainda insiste em colocar no poder homens ultrapassados, né? Velhos, caquéticos. A maioria dos governantes são idosos, né? Os governantes mais poderosos do mundo são idosos. Donald Trump é velho, né? É velho aqui, né? Velho de corpo e velho de mente, né? Um homem de guerra. Vladimir Putin, outro velho também, né? Velho também aqui, né? Territorial, atrasado. É impressionante como o mundo dá poder para esses velhos, né? Os jovens, que têm a cabeça mais arejada, os jovens que até pensam mais no futuro, né? Esse não tem quase vez, né? O mundo gosta da velharia. O mundo gosta de ficar no passado. O mundo gosta do profeta, de longas barbas, né? O mundo ainda reverencia esse tipo de homem atrasado, primitivo. E a pior coisa que existe é colocar um homem primitivo diante de alta tecnologia. Permitir que esse velho de pensamento atrasado, retrógrado, detenha a tecnologia, detenha a possibilidade de destruir o planeta. Que é isso que nós estamos vivenciando agora, né? O que um velho tem de esperança na vida? Nada, né? O que um velho quer para o mundo? Nada, ele já está praticamente morto, né? Ele já sabe, né? Ele já pressente que ele não vai ficar para semente. Então, para um velho desses aí, né? Como eu falei, Putin, Trump, tem lá também na Coreia do Norte, né? Outro velho. Os velhos mais poderosos do mundo, para eles um belo dia, né, acordarem e decidirem, eu vou entrar para a história como o grande destruidor, como o grande Deus, né, aquele que consegue destruir tudo que foi construído, né, destruir o mundo, destruir a humanidade. Para um cara desses acordar um belo dia e decidir fazer uma guerra mundial, isso aí é coisa que a gente já sabe que pode acontecer. Então, hoje, né, eu queria conversar aqui com vocês sobre esse tema da escatologia, do fim dos tempos. Eu acho difícil acabar com o mundo, né? Porque a gente pode até destruir a superfície, né, do mundo, a crosta terrestre, acabar com tudo, com nossas bombas nucleares. Mas o mundo em si, o homem acha que não tem poder para destruir. Ou seja, dizimar todo o planeta. Esse planeta pode até se regenerar depois de um tempo, né? A superfície, a crosta terrestre, mas aí vão durar aí dezenas de anos, talvez séculos, no caso de radiação termonuclear, né? Aí, no caso de uma guerra nuclear, vão demorar talvez décadas ou séculos para que a vida comece a florescer novamente, né? Ou nós podemos simplesmente transformar esse planeta num grande deserto. E aí, né? Se isso acontecer ou se isso não acontecer, para o niilista não importa muito, né? O que importa é a capacidade de sobrevivência. Nós sabemos que talvez uma guerra nuclear mundial, né? Alguns pontos mais afastados e que não possuem bombas, né? Podem até ser atingidos, mas que talvez não sejam alvo direto. Alguns pontos, como aqui o Brasil, podem ainda sustentar a vida durante um tempo, ou nem serem tão
abalados, digamos assim, né? Talvez o Brasil no futuro seja uma das poucas nações que vai sobreviver a uma hecatombe nuclear, uma tragédia aí como uma Terceira Guerra Mundial. E pensando nisso, né, pensando no mundo pós-apocalíptico, pensando, né, numa realidade totalmente diferente dessa que nós contemplamos, pensando numa realidade onde o caos se estabeleceu, né, pensando numa realidade onde todos os sistemas caíram, onde não existe mais internet, onde não existe mais as cidades, né? Somente ruínas, o caos se instauraria, né? Nós sabemos muito bem disso. Seria muito difícil reerguer um governo partindo desse estado de caos. E é nisso, né, nesse ponto, né, que eu queria tocar aqui hoje. Eu não vou falar aqui, né, claro, é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que ainda nós não podemos ter certeza se vai acontecer ou não. Né? É uma coisa contingente, né? Pode acontecer, pode não acontecer, mas existem grandes probabilidades que nós estejamos caminhando para uma guerra nuclear mundial. Né? Mas, como eu falei, eu quero tratar disso como uma espécie de uma metáfora. Pode ser encarado também do ponto de vista literal, né? Ou seja, como eu falei, uma guerra realmente pode acontecer e o sistema todo cair. Mas nós podemos considerar que nós já vivemos, nós nihilistas já vivemos numa guerra. Né? Nós já estamos de cara com o fim do mundo, porque o fim do mundo é o dia da sua morte. Sempre costumo dizer isso, né? Fim do mundo não é guerra nuclear, fim do mundo não é alienígena invadindo a Terra, fim do mundo não é grande catástrofe mundial. Fim do mundo é o dia que você morre. Então, nós como nihilistas, né, que temos essa consciência, temos consciência disso aqui, né? Do mito de Sísifo, que é essa questão de repetição, de sofrimento repetitivo, de estar sempre rolando uma pedra, né? Montanha acima, e depois a pedra se desprende, rola a montanha abaixo, aí você tem que ir lá buscar a pedra de novo, isso eternamente. Né? Isso é uma metáfora, né? Uma simbologia a respeito do sofrimento humano. A maioria das pessoas gostam da vida, né? A maioria das pessoas vivem sem se preocupar com o dia seguinte, sem se preocupar se vão morrer, né? Digamos assim, né? Se preocupar com o dia seguinte não, né? Todo mundo se preocupa com o dia seguinte, sem a ansiedade da corrida dos ratos. Mas eu quero dizer em relação à morte. Em relação à morte, as pessoas não se preocupam com o dia seguinte. As pessoas acham que não vão morrer, né? Vivem como se não fossem morrer. Vivem felizes, vivem inebriadas, entorpecidas pela religião, por essa grande droga, né, que faz com que o indivíduo acorde todos os dias para trabalhar igual um escravo, para construir patrimônio, para construir família, né, sem noção da morte, né, sem noção de que a sua existência é efêmera, que a sua existência vai acabar em algum momento. Né. Então a maioria das pessoas vivem no automático. Vivem assim, né, empurrando pedra, né, e como eu falei, a pedra rola, depois está quase no topo, a pedra rola, o indivíduo desce, pega a pedra e empurra de novo, né? São os casamentos que se repetem, né? O indivíduo casa, descasa, casa de novo. O indivíduo está ali sempre na corrida dos ratos, né? Tem filho com uma mulher, aí separa, arruma outra mulher, aí arruma mais filho. Né? Isso aí só faz com que isso aqui seja eterno, né? Essa eterna repetição, esse eterno sacrifício. A questão aqui hoje é o sacrifício. Né? Então, nós vivemos numa sociedade de sacrifício. A palavra sacrifício quer dizer sacro, santo, ofício, serviço. Né? Então seria serviço santo. Ou fazer santo, né? Fazer santificar. Um fazer santificado. O que é santificado? O que significa dentro da palavra sacrifício? Qual a base? Né? É se sacrificar pelo outro. Serviço santo é isso, né? Se sacrificar por Deus, se sacrificar pelo outro. Basicamente, a ideia de sacrifício, que é uma palavra religiosa, né? Diga-se de passagem. Então, seria um serviço para o outro, né? Um sacrifício, um ofício para o outro. E nós falamos aqui totalmente o contrário. Né? Nós falamos aqui o contrário da religião, nós falamos aqui o contrário do altruísmo,
né, que o altruísmo é o serviço pelo outro, é a preocupação pelo outro. Nós falamos aqui em niilismo, né, que é a ausência de sentido, portanto, se sacrificar não tem sentido algum, se sacrificar pelo outro não tem sentido algum. Né? E também falamos aqui em egoísmo, essa capacidade de autonomia, de pensar mais em si do que no outro. Pensar no outro é sacrifício, é altruísmo. Pensar em si próprio é egoísmo. E niilismo, porque se nada faz sentido, o outro tampouco. Então, pensando aqui em termos de fim de mundo, né, como eu falei, tanto do ponto de vista de pode acontecer mesmo literalmente, ou do ponto de vista metafórico. Estou caminhando para o fim do mundo, estou caminhando para o término da minha existência, estou caminhando para o fim de tudo. Né? Quando você morre, acabou tudo. Não adianta vir com historinha religiosa, do mundo espiritual, toda essa bobagem. Vida é um conceito antagônico à morte. Né? Vida é um conceito oposto à morte. Né? O que está morto não está vivo. E o que está vivo não está morto. São conceitos antagônicos. Então, vida após a morte é uma contradição, é uma quimera, digamos assim. Né? É algo que você pode verbalizar, mas que você não pode imaginar, porque é estupidez. Né? Vida precisa de oxigênio, vida precisa de água, vida precisa de um corpo, né? Um corpo senciente, um corpo que se diferencie do ambiente externo, um corpo que acumula energia, né? Precisa de atmosfera, precisa de tudo isso, precisa de nutrientes. Né? Por que você acha que a natureza ia ter tanto trabalho, né, em criar vida? Né? Vida é um evento tão complexo, e aí o indivíduo morre e tem a vida espiritual. Né? Isso é estupidez. Então, nós deixamos bem claro aqui, né, que é um conhecimento científico, incontestável até o momento. Não existe vida após a morte. Isso é estupidez. Vida é um conceito antagônico ao conceito da morte. Por mais que muitos queiram, por mais que muitos desejem, né, por mais que precisem dessa enganação e dessa mentira, nós somos um dos poucos canais que estamos aqui para falar a verdade. Depois da vida não tem nada, filho. Depois da vida tem a morte. Nós sabemos muito bem o que existe depois da morte. Sabemos muito bem, né? Decomposição, podridão, os elementos voltam à sua origem. Né? Os átomos se desagregam, se desorganizam e vão virar outras coisas, né? Gases, vão voltar para a natureza. E a consciência, que precisa do cérebro para se manifestar, porque se alguém aí já viu ou consegue apresentar uma consciência sem cérebro, uma consciência sem organização, parabéns, né? Tem até aí a inteligência artificial, que mesmo se a inteligência artificial se tornar consciente, é uma inteligência física, que precisa de computadores, que precisa de energia, que precisa de manutenção, que precisa de múltiplos elementos, né? Então, mesmo a IA, né, ela surge fisicamente, ela precisa do ambiente físico para existir. Mais que se fale em nuvem, em ambiente virtual, nada disso acontece longe de computadores. Né? Mesmo a nossa nuvem, a nuvem que nós temos nos nossos celulares, a internet, ela parte de computadores físicos que estão em algum lugar, né? Estabelecidos em alguma fonte de algum provedor em algum lugar físico. Então, consciência, experiência consciente só existe de forma fisicamente organizada. Não existe vida após a morte, consciência fora do corpo, toda essa bobagem. Isso não existe, isso não é evidenciado, isso nunca foi demonstrado, não faz parte da experiência humana e do conhecimento humano, somente faz parte da imaginação humana. Então isso que é abstrato, né? A gente tem que deixar bem claro o que é abstrato. Abstrato é o que não existe fora da imaginação humana. É impossível de existir fora da imaginação humana. Abstrato. Concreto é o que existe de fato, né? Independente de estar aqui, você consegue reproduzir no mundo físico. Aí se torna concreto. Mas enquanto só está aqui na imaginação, é abstrato. Então, dito isso, que é importante, são coisas simples, né? São coisas que todo mundo conhece, mas a maioria ignora, né? As verdades da vida, né? Como eu falei, o indivíduo ignora, né? Que vai morrer, que vai deixar de existir. O indivíduo ignora que o fim dos tempos está vindo. Porque se o indivíduo não ignorasse
tudo isso ele nem continuaria vivendo, né? Vivendo o que eu digo, participando da vida, produzindo igual um escravo, né? Acordando todo dia, querendo juntar patrimônio. Patrimônio para quê? Para que você precisa de tanto patrimônio se você vai embora daqui a pouco? Se o fim dos tempos, os fins dos dias está diante de você, né? Você niilista, você livre pensador, você racionalista, você sabe, né? Nós sabemos. Então, hoje eu queria dar aqui uma dica para como sobreviver a esses tempos de apocalipse, né? De possibilidade escatológica, possibilidade de fim de mundo, porque o fim do seu mundo vai chegar, não vai demorar muito, né? Isso aí é fato. Né? O fim do mundo que a gente conhece, né? O fim do planeta Terra, da vida no planeta Terra, através de uma guerra nuclear, por exemplo, né? Ou de um cometa atingindo o planeta, isso é possível, né? Até provável, né, que aconteça algum dia, mas não é certo. Agora, o fim do seu mundo, né? O seu apocalipse pessoal é certo. O fim de tudo que você conhece, o fim do planeta Terra, o fim do Sol, o fim do Sistema Solar, o fim da nossa galáxia e de todas as outras galáxias, o fim do cosmos. É o dia da sua morte. Então a gente tem que se preparar para isso, né? Como é que a gente se prepara para isso? Para essa viagem, né? Por terrenos apocalípticos. Como que a gente se prepara para chegar melhor nesse fim de mundo, né? Se é que isso é possível, né? Mas nós vivemos num mundo, como eu falei, que defende o sacrifício. Sacrifício sempre pelo outro. Portanto, né, o grande pulo do gato é fugir do outro, né? Afastar-se do outro. Por quê? Quando você se aproxima do outro, né? Quando você constitui família, quando você tem pessoas para carregar, né? Imagine-se numa viagem onde você tem muita bagagem. Né? Isso é complicado, né? Você precisa, muitas das vezes, até de pessoas para te ajudar a carregar essa bagagem. Né? É pesado. Vai ser muito mais difícil, né? Aqui, nesse caso aqui, né? Que ele está empurrando a pedra. Sísifo está empurrando a pedra, né? A pedra significa todos os problemas da vida, né? Tudo que você carrega, né? Todo o seu peso, família, casamento, filhos, patrimônio também, né? Então, Sísifo representa o homem envolvido na matéria, envolvido nesse mundo caótico, né? Sempre achando que nunca vai morrer, que tem sempre alguma obrigação para cumprir, algum sacrifício para fazer pelos outros. Altruísmo, né? Envolvimento social, família. Então a grande dica, né, é que isso aqui fica muito mais fácil se você não tiver essa pedra. Né? Seria muito mais fácil, né, subir essa montanha sem ter que empurrar essa pedra. Imagine um Sísifo sem a pedra. Né? Esse é o niilista. Esse é o indivíduo que abriu a consciência, que expandiu a consciência. Chega, né? Deixa a pedra rolar, foda-se. Quem é que disse que eu tenho que empurrar essa pedra montanha acima? Quem é que disse, né? Com qual propósito? Nenhum. É uma coisa programada, né? Isso aqui é um símbolo de programação dentro desta Matrix. Que você é obrigado a rolar pedras morro acima sem necessidade. Né? Porque alguém mandou, porque alguém determinou. Programa, instinto, né? Instinto de procriação. Instinto também, o instinto de autopreservação acaba levando você a acreditar que você é importante, mais importante que os animais, que você é filho de Deus, toda essa babaquice, que você tem que cumprir alguma missão, que você tem que ajudar na igreja, que você tem que ajudar a obra de Deus, a obra do mundo, a obra dos homens, a política, tudo isso, né? Então, imagine um Sísifo sem a pedra. Somos nós, né? Todos temos que seguir o mesmo caminho, mas alguns com mais bagagem do que outros. Então, se você quer, né, sobreviver de uma forma menos sacrificada, se você quer se deslocar mais rápido no terreno, com mais eficiência, né, com mais segurança, sem ter que se atrasar, né, sem ter que ficar empurrando pedra, você tem que buscar menos bagagem. Né? Ou bagagem nenhuma, né? Pouca bagagem, só o que você precisa, você se desloca mais rápido. Se você imaginar num ambiente, né, caótico, onde o sistema caiu, onde existem saqueadores, bandidos, o mundo já é assim, né? O mundo é meio disfarçado, né?
como se existisse muita ordem, mas na realidade nós vivemos uma espécie de caos organizado. Né? Mas imagine que o sistema caísse, né? E que as leis caíssem. Né? Caramba, muito poucos iam conseguir sobreviver nesse sistema. Pior os que tivessem muita pedra para rolar, né? Filhos, mulher, parentes, amigos. Olha quanta preocupação, olha quanto atraso, né? E se algum desses se ferir, você vai ter que carregar esse fardo, vai ter que carregar esse peso, vai se atrasar e vai até morrer com eles, né? Morrer, todo mundo vai morrer algum dia, mas se você puder sobreviver, que eu acho que é o objetivo, né? De toda a vida orgânica é sobreviver, né? Sobreviver da melhor maneira possível, com menor dor, com menor desconforto, né? Com maior conforto. Se você quiser sobreviver bem em qualquer situação, você tem que ter pouca bagagem. Você tem que ter uma capacidade, né, de deslocamento, uma capacidade de segurança maior, de não se preocupar com o outro, de não se preocupar com muita bagagem, não se preocupar em perder isso, perder aquilo. Se você tiver uma mulher, se você tiver um filho, se você tiver qualquer coisa, muito patrimônio, você pode ter certeza de uma coisa, vai estar sempre se sacrificando para não perder essas coisas. Né? Então, o canal aqui é para os nihilistas, é para os livres pensadores, não é para as massas, não é para o gado, não é para o bichinho fofinho que tem família, que tem filhote, que é amoroso, que é carinhoso, que tem senso de pertencimento. Né? Nós, como nihilistas, sabemos que não pertencemos a lugar nenhum. Nós não pertencemos a pessoa alguma. Nós não pertencemos a ninguém, também não queremos ter ninguém como posse. Isso é a fonte e origem de todo mal. Ciúme, inveja, dependência emocional, ficar sempre cobrando do outro atenção, ficar sempre cobrando do outro presença. Esse é o grande mal, né? Então, como eu falei, observe que eu estou aqui falando em fim de mundo, o fim do seu mundo é quando a morte chega, né? Isso aí está próximo. Então, o indivíduo consciente, o nihilista, o desperto, né, na sua mente, entende que só vive para morrer, que a vida é um processo de morte, a morte vai chegar mais cedo ou mais tarde. Mas nesse caminho eu quero me deslocar o melhor possível, com mais conforto e segurança possível. Não se trata de atingir um objetivo, não existe objetivo para se atingir nessa vida, a não ser a morte. Né? Não existe pódio de chegada ou beijo de namorada, né? Como diz o Cazuza, né? Você está correndo para objetivo nenhum, para lugar nenhum. Mas o caminho é que é o importante. É o trajeto que você está fazendo, né? A forma que você faz esse trajeto, né? Porque você está aqui dentro do seu corpo, você está aqui dentro da sua mente. Então, o que importa é fazer esse caminho com conforto, fazer esse caminho com segurança, fazer esse caminho com eficiência, logística, né? Sem sacrifício. Tudo tem que vir fácil, né? Costumo usar o exemplo da grama, né? Do mato, que não faz esforço nenhum para nascer, né? Os animais também na floresta não fazem muito esforço. Né? Muitos animais dormem o dia inteiro, né? Mas infelizmente eles têm um instinto que faz procriar e aí tem que se sacrificar pela prole. Mas nós, seres humanos, temos essa dádiva da natureza, né? Foi um tiro no pé da natureza. Ao mesmo tempo que a natureza nos fode, né? Com muito sofrimento, a natureza também nos deu a racionalidade, que é a capacidade de ir contra ela mesma. Né? A racionalidade nada mais é do que a capacidade de ir contra a natureza, até mesmo de destruir a natureza, de destruir as regras naturais, né? Criar nossas próprias regras. Então foi um grande tiro no pé que a natureza deu, nos dando racionalidade, né? Consciência e racionalidade, porque nós somos os únicos seres nesse planeta que temos a capacidade de ir contra as regras da natureza. Né? Algumas, né? Nem todas. Mas conseguimos contrariar a natureza. Somos seres antinaturais. Então temos que usar isso a nosso favor. Né? Nessa caminhada rumo ao fim, que a natureza nos impõe, né? Nessa caminhada rumo ao nada, rumo à morte, rumo à decomposição, rumo, né, à decomposição atômica do corpo, né? Ao desfazimento, à aniquilação. Isso aí é um ponto que está no futuro. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, daqui a 50 anos. É um ponto que está no futuro. Mas vai chegar, né? Então, o importante para nós, tendo esse conhecimento, é viver
né, essa trajetória da maneira mais eficiente, mais confortável possível, sem sacrifício, sem isso aqui, ó, sem rolar pedra. Se você nasceu no mundo obrigado a isso aqui, eu também fui obrigado a ficar rolando pedra, né? Eu casei, eu tive filho, eu tive emprego, eu tive ilusões com esse mundo aqui, né? Hoje eu tô livre de família, de filho, de emprego, de tudo, né? Tô livre de tudo, todo esse peso, né? Não tem mais que carregar ninguém. Entende? Isso é o ideal da aventura humana. Viver sem carregar ninguém, né? Viver despreocupadamente, sem ter que ficar rolando pedra. Então esse é o pensamento que a gente traz aqui. Prepare-se. Prepare-se para o fim dos dias. Prepare-se para o Armagedon, para o Apocalipse, que nada é a mais do que uma metáfora. Nada mais é do que uma metáfora de que a vida humana termina, de que a vida humana é um caminho sem propósito, sem destino. Né? Você vai para de onde você saiu, né? Você saiu da inexistência e volta para a inexistência. Então tudo que você tem é esse percurso. A gente tem que aprender a valorizar a nós mesmos durante esse percurso. Chega de estar preocupado com o problema dos outros. Chega de ficar carregando bagagem, né? Que não é sua. Você nasceu sem bagagem, cara. Você nasceu sozinho. É você com você, né? E ao longo da vida você cria essas ilusões de que você é dono disso, você é dono daquilo, você é dono de filho, você é dono de mulher, você é um mandatário de família, né? Quando na realidade você é só um otário que está aí se sacrificando pelos outros por nada e para nada. Então, ao ficar por aqui, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento e se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!